Olá, amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade a esse curso, de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus, o conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus, seus mandamentos e as suas prescrições para uma vida abundante. Nós estamos aqui para dar continuidade ao capítulo 9. Nós, na última aula, começamos o capítulo 9 do livro do Evangelho de Mateus, e como é um capítulo consideravelmente grande, nós dividimos então em duas partes para que nós não passássemos muito superficialmente nos eventos, nas partes que são subdivididos do capítulo. Então eu gostaria que você me acompanhasse sempre com a sua Bíblia ao lado e também com o seu PDF, para que você possa então absorver o melhor que esse estudo bíblico pode oferecer a cada um de nós, porque a palavra do Senhor é sempre um alimento sólido, nutritivo e que traz para as nossas vidas ricas bênçãos. Nós vamos seguir no capítulo 9 a partir do versículo 18. E no versículo 18 começa então a narrar a história de um homem chamado Jairo. Jairo, que possuía um problema. Sua filha estava doente há muito tempo e a sua doença estava avançando para o óbito. Ele entrou em desespero e foi em busca de socorro do Senhor Jesus. Vamos acompanhar? Leia comigo aí, capítulo 9, verso 18, pedido de um chefe. Enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher, que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Veja como que nós percebemos aqui claramente Jesus, operando o poder da cura, o poder do milagre na vida das pessoas. E são exemplos, são eventos, episódios que nos ensinam bastante a respeito da fé. Veja que interessante, Jesus estava acudindo a Jairo. Sua filha doente acabou falecendo. Jairo chamou Jesus para ir à sua casa e colocar as mãos na sua filha para que ela se ressuscitasse. No meio do caminho, uma outra mulher também, sofrendo horrivelmente de uma enfermidade que lhe acometera a saúde há 12 anos, uma hemorragia, determinou dentro do seu coração: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. A fé também tem essa característica. A fé, ela possui essa característica da determinação, sabe? A fé não se limita apenas a crer, acreditar ou esperar que algo de bom aconteça. A fé também opera dentro de nós a partir de uma determinação. Nós precisamos exercitar a nossa fé nesse sentido. Dentro de nós, determinarmos o que desejamos que aconteça. Perceba que não existe nenhuma referência em toda a Bíblia que, se alguém doente, enfermo ou com qualquer outro tipo de problema tocasse na roupa de Jesus, receberia a bênção, receberia o milagre. De forma alguma. Não existe nenhuma descrição ou
ou referência bíblica a respeito disso. O que operou aqui foi uma fé que determinou: eu vou tocar, eu vou ficar curada, vai acontecer o milagre. Nós vemos um tipo de fé semelhante em Jacó. Se você buscar referência em Gênesis 28, né? Jacó, ele trabalhava para o seu tio, que também era sogro, e não recebia salários. E ele determinou: olha, eu vou embora, eu preciso cuidar da minha família, agora eu tenho mulher e filhos. Então, eu estou aqui há 20 anos sem receber nada, eu vou embora, eu vou construir minha vida. E o seu tio, seu patrão, falou assim: não, fica que o que você determinar eu te pago. E aí Jacó, aproveitando a oportunidade, disse: olha, se você me pagar todas as ovelhas listradas, salpicadas, malhadas do seu rebanho, se você passar essas ovelhas para minhas mãos, para meus cuidados, então eu passo a te servir novamente. E o seu tio anuiu com a proposta de Jacó. No entanto, quando Jacó virou as costas, ele imediatamente ordenou que os seus filhos pegassem todo o rebanho malhado, salpicado e listrado e fosse em direção do deserto no caminho de 3 dias, distante dos olhos de Jacó. Aconteceu que quando Jacó foi ver o rebanho, que seria seu salário, não tinha nada, não tinha absolutamente nada. Eles simplesmente desapareceram. O rebanho sumiu. E aí o que Jacó fez? Jacó não se lamentou. Jacó não se esmoreceu. Ele fez como essa mulher hemorrágica. Dentro do coração ele determinou algo. Ele pegou um galho de aveleira, ele descascou, fez listas, e ele colocava esse galho nos bebedouros das ovelhas do seu patrão, as brancas, e determinava. Quando elas estavam prenhas, ele determinava: vai nascer listrado, malhado e salpicado, vai nascer. Então, quando as ovelhas grávidas iam beber água, ele colocava a vara. Quando as ovelhas que estavam grávidas, mas eram fracas, eram ovelhas debilitadas, ele não colocava. Você acredita que a Bíblia diz que as ovelhas que bebiam água diante da vara davam crias exclusivamente malhada, salpicada e listrada. De maneira que Jacó enriqueceu, ficou mais rico do que seu tio, mais rico do que seu patrão, por um ato de fé, por uma atitude de fé. Ele determinou dentro do seu coração. E o sobrenatural aconteceu. Você crê que o sobrenatural pode acontecer na sua vida? Passe então a usar sua fé dessa maneira. Determine dentro do teu coração aquilo que você quer. Porque assim como você determinar, vai se efetuar. Ainda que pareça aos olhos humanos e aos olhos da ciência impossível, vai acontecer. Você veja que essa mulher hemorrágica tinha tentado de tudo, gastou todo o seu dinheiro com os médicos, mas não pôde ser curada. Mas ela determinou: eu vou tocar, eu vou ser curada. Jacó determinou que as ovelhas, mesmo sendo elas brancas, veja, uma ovelha branca cruza com uma outra ovelha branca, é óbvio que os filhotes saíram brancos. Pode ser que um ou outro tenha alguma manchura na sua pelagem, mas pelo contrário, todos os filhotes nasciam listrados, malhados e salpicados. Para a lei da probabilidade, para as regras, né, da ciência, isso é impossível. Mas para Deus não haverá impossíveis quando usamos a nossa fé. E foi por isso que essa mulher, ela foi curada da sua hemorragia. Mas seguindo o texto, nós estamos ainda com Jairo e Jesus a caminho de sua casa. O versículo 23 diz assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou.
E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Veja como que Jesus, ele se comportou diante de uma dificuldade, de um desafio. É assim que você precisa também se posicionar diante dos desafios que se erguem na sua vida. Existem desafios se levantando diante de você hoje. Na família, no casamento, vida amorosa, financeira, na saúde. Problemas que, aos olhos humanos, parecem impossíveis. Mas é assim que você tem que olhar para o problema. Esse problema não vai me destruir. Esse problema não é permanente. Esse problema não é o meu fim. Quando Jesus olhou para aquela menina, ele não viu uma menina morta, ele não viu um cadáver. Ele viu o corpo de uma menina que dormia. Se você for falar assim, pastor, a menina estava dormindo ou morta? A menina estava morta. Então por que Jesus disse está dormindo? Porque a fé é exatamente a expectativa daquilo que eu espero. Você espera que o milagre aconteça ou que não aconteça? Você espera que você venha vencer essa situação ou que ela decrete o teu fim? Tudo vai depender daquilo que você absorve para dentro de você. Jesus ensina isso na sua atitude. Eu não vou olhar uma menina morta, eu vou olhar uma menina que dorme. Ela está dormindo e eu vou despertá-la. Se você olhar para o seu problema dessa maneira, é um problema provisório, eu vou resolver. Ainda que você não saiba como fazer. Ainda que você não saiba como isso pode acontecer. Não se preocupe, porque essa parte pertence ao Senhor. A nossa parte é crer, é determinar, é olhar para a dificuldade que talvez há muito tempo esteja te desafiando e considerando que o tempo para nós é um fator que pesa nas nossas considerações, né? Quanto tempo que você está carregando no corpo essa enfermidade? Quanto tempo você está vivendo esse problema financeiro? Quanto tempo que você está vivendo com o casamento assim, no divórcio, separada, separado? Mas a maneira com que você passa a olhar para a situação define tudo no mundo espiritual. Não se esqueça, o mundo espiritual é quem define o mundo físico e não ao contrário. E quando usamos a fé, estamos acionando o mundo espiritual para que entre em ação, para realizar o sobrenatural que nós, no mundo natural, não podemos realizar. Então foi assim que Jesus se comportou e operou o milagre da ressurreição da filha de Jairo. Muitos milagres Jesus irá realizar na sua vida. Se você começar a exercitar a sua fé, a exemplo do Senhor Jesus, o sobrenatural vai acontecer. Mas o milagre se segue, então, nessa lista aqui de eventos sobrenaturais que Jesus realizou através da fé. No versículo 27 diz assim, a cura de 2 cegos. Partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filhos de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe eles, sim, Senhor. Então, lhes tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo aqui que o milagre só pode acontecer em consonância com a nossa fé. O milagre só acontece diante da nossa fé, mediante a manifestação da nossa fé. Isso explica o porquê os milagres anteriores aconteceram. O porquê da hemorragia
cessar no corpo daquela mulher. O porquê da criança, que estava morta, mas foi vista como dormindo, pôde ressuscitar. E também o que Jesus deseja fazer na sua vida só vai acontecer mediante a sua fé. Talvez você esteja fazendo da forma errada. Talvez você esteja me acompanhando e dizendo, mas pastor, eu tenho fé. Sim, mas não basta ter fé. É preciso usar a fé. A fé é como você ter um guarda-chuva no dia de chuva. Para não se molhar, você tem que abrir. Se você não abrir o guarda-chuva, o que adianta ter guarda-chuva diante da chuva? Não vai adiantar, você vai se molhar do mesmo jeito. Assim também é quando nós temos fé. Quando temos fé diante dos problemas, se não usamos a fé, o problema permanece. A fé se torna inútil. Então é necessário que você use a fé. Jesus respondeu para os 2 cegos: faça-se-vos conforme a vossa fé. O que você tem fé? Você diz que tem fé, você diz que tem essa fé, mas você murmura, mas você reclama, mas você amaldiçoa, mas você lamenta. Você diz que tem fé, mas da sua boca saem palavras de autocomiseração, como, por exemplo, para mim sempre dá errado, na minha vida nada dá certo, eu sou um derrotado, eu mereço morrer, comigo não vai dar certo porque é assim em toda a minha vida, sempre foi assim. Então veja que, embora você tenha fé, mas aquilo que você está confessando, aquilo que você está professando, está anulando a sua fé. Você diz que tem fé, mas considera a doença. Você diz que tem fé, mas considera os exames. Você diz que tem fé, mas considera a opinião humana. Você diz que tem fé, mas você leva muito em consideração as palavras do marido, que diz que não vai voltar para você. As palavras da mulher, que diz que não te quer. As palavras de alguém que falou para você que a sua vida financeira não vai sair do que é, que você nunca vai ter nada. Então a sua fé tem que agir de acordo com aquilo que você confessa. Você não pode confessar o contrário. Você vê, Jesus perguntou se eles criam. Eles disseram, eu creio. Você crê que eu posso fazer isso? Sim, eu creio. Tem gente que fala assim, nem que a vaca tussa. Então como que o poder de Deus pode se manifestar? Você tem que falar o contrário. Você tem que falar assim, então a vaca vai tossir, porque vai acontecer. Eu creio. Esses 2 cegos, eles creram. E porque creram, Jesus disse, faça-se-vos conforme a vossa fé. E o verso 30 declara, e abrindo-se-lhes os olhos, abriram-se-lhes os olhos, e Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Uma coisa interessante aqui é que uma grande multidão sempre acompanhava Jesus, mas nem todos recebiam a graça. Uma grande multidão sempre estava por perto quando Jesus passava, mas nem todos faziam manifestar o sobrenatural, porque é necessário manifestar e agir a fé para que o milagre de fato aconteça. O versículo 32 narra, por fim, o último milagre desse capítulo, que foi a cura de um homem mudo e endemoniado. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um homem mudo e endemoniado. E expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam, dizendo que pelo maioral dos demônios é que ele expelia os demônios. Olha que correlação interessante aqui nesse texto, no verso 33. O rapaz era mudo e endemoniado. Jesus expeliu o demônio, o mudo falou.
que nos faz entender que os problemas são causados por forças espirituais, por forças malignas, por demônios? Sai o demônio, sai o problema. Na sua vida, os problemas são causados também por forças espirituais. Saindo o demônio, sai também o problema. Desaparece também o problema. Isso acontecerá mediante a fé. Passe a usar a sua fé. Determine pela sua fé. O mal sairá. O problema sairá junto. E você irá glorificar o poder de Deus. E, finalmente, no verso 35, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas poucos são os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quer dizer, Jesus aqui fala duas coisas importantes, né? Primeira coisa, Jesus se compadece de todos. Jesus se compadece de todos. Não importa o que você tenha feito, não importa o seu passado, não importa que o que você está sofrendo seja consequência ou não dos erros que você já cometeu. Jesus se compadece de ti. Saiba disso. Jesus tem compaixão de você. Mas se tem compaixão, pastor, por que não me atende? Exatamente pelo que eu falei anteriormente. Muitas pessoas vinham até Jesus, algumas eram alcançadas por graça. Porque para Jesus se manifestar em nossas vidas, precisamos usar a fé. Você tem que usar a sua fé. A fé é que nos justifica. Não somos abençoados porque somos merecedores. Não somos abençoados porque somos perfeitos. Não somos abençoados porque não temos pecados. Somos abençoados mediante a fé, porque é a fé que justifica o homem, que justifica o pecador. Não quero dizer com isso que podemos sair pecando à torta e à direita, que a fé vai resolver. Não, não é isso. Mas os erros que não temos condições de nos livrar e de nos justificar, a fé faz o trabalho da justificação pela fé. E é aí que o milagre acontece. Quando Jesus vê a nossa fé em prática, quando Jesus vê a nossa fé em ação, através de nossas atitudes, através do nosso posicionamento, através de como nós encaramos o problema de frente. Você veja que muitas são as pessoas que sofrem, muitas são as pessoas que padecem. E Jesus fala, olha, a seara é grande, tem muita gente sofrendo. Eu não dou conta, né, humanamente falando aqui, né, de ir até todos. Peçamos ao Senhor da seara, roguemos ao Senhor da seara que nos envie trabalhadores para nos ajudar a alcançar o maior número de pessoas aflitas, sofridas, necessitadas que existem. Sabe, Jesus, ele quer fazer coisas grandiosas. Ele quer manifestar o seu poder na vida de quem sofre, de quem está perdido, de quem hoje sofre como ovelhas que não têm pastor. Talvez você esteja assim, cansado, aflito, fadigado, exausto como uma ovelha sem pastor. Permita que Jesus seja o seu pastor. Permita que Jesus venha pastorear a sua vida. Ele é o bom pastor. Ele vai te guiar para os pastos verdejantes. Ele vai levar até as águas tranquilas.
de descanso e vai dar refrigério à sua alma. Faça isso hoje, faça isso agora, faça isso nesse momento. Você vai ter uma experiência com a glória de Deus. De todo o seu coração, declare: Senhor, eu permito que o Senhor pastoreie a minha vida, guie a minha vida. Diga-me o que o Senhor quer que eu faça e eu farei. Você vai ver Deus operar na sua vida de uma forma grandiosa, gloriosa e que vai testemunhar o poder desse Deus pelos 4 cantos desse planeta. O capítulo 9, ele termina por aqui. Eu espero você na nossa próxima aula, indo para o capítulo 10. Eu tenho certeza que esse estudo, no decorrer de todo esse curso, vai impactar a sua vida de uma forma muito sobrenatural. Você vai ver milagres acontecendo. Pode ter certeza disso. Que no decorrer do percurso desse curso, você vai ver Deus se manifestando na sua vida de forma que você nunca viu. Um forte abraço a todos, te aguardo na próxima aula, que Deus te abençoe e até lá.